trabalho cinematográfico com meios humanos. Então, foi em 2007 que eu conheci, foi nessa ocasião aí no Centro Cultural Banco do Brasil, em São Paulo. E eu fui com o Denison Ramalho, sabe, o diretor de filmes de terror. Ele fez um filme chamado Amor Só de Mãe. É um dos filmes de terror mais terríveis que eu já vi. Inclusive a assessoria que ele botou para... Tem umas feitiçarias no filme, umas magia negra. Ele consultou o pai de santo do Carandiru. Antônio de Fagundes Filho, isso? Antônio Augusto Erbrujo Fagundes. Perfeito. Maurício Castro. E nós estamos sentindo a falta do Carlinhos Ferreira. Mas eu acho que ele chega aí. Acho que chega. Então, essa daí foi a mostra de filmes Rodorovsky, primeira, né? Passamos o Duna do Frank Pavic. E eu tenho orgulho de dizer, é a primeira atividade minha que eu estou fazendo aqui. Dela, né? Que eu acho que foi vital aí, porque ele que catou os filmes, ele que nós estamos mudando, tentando ajeitar aqui a sala, né? Que daí é a sala de Paulo Freire, do Clube de Cultura, né? E o que mais que eu posso falar daí da mostra, né? É às quintas-feiras, 19h30. E por quê? Por que o Jodorowsky? Por que o Rodorovsky? Por que vai passar o Por que será que eu chamei vocês, né? Que é O isso? que me encanta no Rodorovsky, né? Tanto Então, cineasta por aí. Eu vou dar uma de Hans Bauman agora. Vou perder uma meia hora de fala. Tem tanto cineasta bom aí. Hans Bauman, que é nosso ancião, ele está fazendo uma falta, assim, mas nós estamos tentando pegar o espírito dele aqui no Clube de Cultura. E daí, mas para resumir, né? Daí é essa questão assim do espiritual, né, cara? E de acreditar, né? Eu acho que ele tem uma pilha muito boa, né? Na loucura que ele busca, né? Eu acho que esse filme a gente vê que ele é uma pessoa com uma aura muito boa, assim. Tem um astral muito legal. Você acredita muito na arte que ele faz também. E falando nele, né? Viu que o nome aparece? Carlos Ferreira chegando, né? Bem-vindo. Deixa eu falar com vocês aí. O que eu vou resumir? Vocês vão contar sobre experiências do Rodorovsky ou é com vocês? Se vocês quiserem. Beleza, eu só vou fazer o seguinte, deixa eu calibrar o caneco de vocês, mas é com vocês. Tá. Daí eu estava comentando que o que me encanta no Rodorovsky é a espiritualidade. E o que a questão de, eu acho que ser uma pilha alta astral, né? Sim. E sei lá quem é que fala agora. A gente estava já estava seguindo nossas apresentações, quando o Carlos chegou, não sei se quer te apresentar, ou os amigos, antes que a gente possa. Então, uma breve apresentação, assim. Eu faço quadrinhos já há muito tempo, desde 86, que é meio... obrigado. Foi um canal de expressão, porque na verdade eu era feito de fazer música e com os quadrinhos eu acho que eu fui aprendendo a fazer música. Depois dos 40 ricos eu aprendi a desenhar um pouquinho disso. Mas no meio disso teve, né, um quadrinho super importante para mim, que foi Os Olhos do Gato. Vocês conhecem esse quadrinho? Esse quadrinho foi desenhado por Moebius, não sei se tem, mas em outro momento eu prometo que eu posto, pelo menos no Facebook, imagens de Olhos do Gato. Eu falo muito baixo, vocês estão ouvindo? Sim, perfeito. E esse quadrinho é uma história foda pra caralho, porque são páginas, cada página é um quadro só, de uma espécie, né, de voz, uma página que sempre assim, ei, você, aí a próxima página tem um ser meio místico de costas, e a outra página tem um pássaro no céu, numa cidade que é meio ruim, assim. E esse pássaro, desculpa, eu vou estragar esse prazer. Spoiler. Então eu vou ter um ponto, mas esse pássaro chega um momento e ele ataca uma criatura e come os olhos. E é uma história muito curta e o impacto
impacto, e como eu era, sei lá, acho que a maioria se passa pelos quadrinhos mais industriais, nem super-heróis, e foi uma história que não tinha nada a ver com isso, era uma história diferenciada, era uma outra experiência de uma história em quadrinhos. Essa história teve um impacto tão forte que narrativa, para mim, começou a ser muito mais prioritária. Não os personagens, mas como tu vai contar aquela história. Essa história foi forte. Assim. Saltamos para 2008, além do trabalho de quadrinhos, eu comecei, principalmente nessa fase, a dirigir para a televisão. E eu estava fazendo uma história em quadrinhos, que era uma adaptação dos Sertões. Eu fui para o sertão da Bahia e, na mesma época, a RBS me convidou para fazer Histórias Extraordinárias. E esse trabalho com a RBS, nesse período, não era tipo assim, dirija essa história. Não, eles perguntavam para mim, você quer dirigir uma história, um episódio de Histórias Extraordinárias? Eu dizia sim. E eu tinha a liberdade de escolher o tema que eu queria dirigir. Em 94 eu passei um verão em Florianópolis e passei por uma experiência sobrenatural envolvendo uma ilha. E aí eu lembrei dessa experiência e disse, eu quero fazer sobre essa ilha. E a RBS disse, não, faça. A única condição para tu fazeres esse especial da RBS é que a gente quer a presença do bruxo. E eu ainda não conhecia pessoalmente o Antônio, né? Eu estava em Canudos, Zé Celso apresentando a peça Os Sertões e fala de uma figura que é o Moreira César. Ele foi decepado na terceira expedição dos Sertões. Só que anos antes, ele foi o responsável pela chacina que acontece na ilha de Ayatumirim, em Florianópolis, que é a mesma ilha que eu tive uma experiência sobrenatural. E é a mesma ilha que ele me acompanhou. E eu fiquei pensando, Moreira César. Só que eu estava no sertão da Bahia e antes de ir para Florianópolis eu tinha que passar em São Paulo, eu estou ainda morando em São Paulo. Encontrei o Antônio na casa dele e disse para o Antônio, olha só, tem o Rudorovsky, né, que ele é um autor de quadrinhos, né, um grande cineasta, e ele é místico também, e ele vai passar 7 noites falando sobre quadrinhos, cinema, psicomagia, tarô. E o Antônio me acompanhou, e nesse primeiro encontro era um encontro sobre quadrinhos. E o Rudorovsky, eu não vou falar de quadrinhos porque ninguém conhece meus quadrinhos. E eu disse, não, vou falar de quadrinhos porque hoje o tema é quadrinhos. E ele falou, mas não, vamos falar sobre Os Olhos do Gato. Daí ele ficou impressionado, essas quadrinhos são Olhos do Gato. Eu disse, sim, a gente quer ouvir como é que essa porra nasceu. Daí foi muito interessante que ele falou, eu nunca tinha feito quadrinhos antes. O que me aconteceu é que eu tentei fazer um filme, que era o Duna. O Duna não deu certo, a minha decepção foi tão forte, que o Moebius, que é o desenhista dos Olhos do Gato, que é um dos maiores autores de quadrinhos que já houve, é o Jimi Hendrix dos quadrinhos. É um gênio. Um gênio. O Moebius disse para ele, olha, pega todas essas tuas ideias e faz um quadrinho. Ele falou, mas eu já fiz quadrinhos, mas eram experimentais, mas eu queria, não, faz o seguinte, pensa numa história. Daí o Rudorovsky pegou o telefone e ligou para o Moebius de novo e disse, eu estou pensando numa história XX. Tá, tudo bem, conta como é que é. Daí o Rudorovsky contou a história para o Moebius. E o Moebius disse, então vem me visitar. O Moebius morava na periferia de Paris. E era tipo uma viagem de que era uma hora e meia. E o Rudorovsky fez de Fuquinha, lembra disso? Chegando, o Moebius já tinha todo o storytelling pronto da história. E era tal qual o Rudorovsky tinha contado.
E essa experiência dele contando essa história foi... O Moebius era muito rápido. Sim. O próprio Jodorowsky falou assim, quando ele deu tipo, o storyboard para Duna, ele desenhar assim, não acreditava que ele era rápido, assim, muito rápido fazer os desenhos. Coisas que até então os autores de quadrinhos tinham todo um traço diferente das coisas que o Moebius fazia no momento. Né? E o Moebius era extraordinário até nisso. Porque o Moebius tem uma característica para mim que tem muito a ver com o Jack Kerouac, né? Que é um texto do Kerouac, é um texto não retrabalhado, é um texto espontâneo. E o Moebius tem isso com o desenho. Tem um desenho muito espontâneo, muito prazer de desenhar. Então ele desenhou essa preliminar da história, o Jodorowsky viu isso e viu, tem o potencial de fazer quadrinhos. Aí depois os dois juntos fizeram o Incal, que ele assumidamente disse todas as ideias que eu tive para Duna foram o Incal. E nessa palestra, depois ele fez assim para nós, veio aqui conversar com a gente. Daí ele perguntou, tu faz quadrinhos? Eu disse, tu tem algum quadrinho teu? Tem. Quero te dar de presente. Não, por favor, gravou. Tipo, como assim, autografado no Oscar. E o Antônio teve uma experiência fortíssima com ele. Foi assim, talvez uma experiência que mereça um dia virar um toque, assim, que ele tirou tarô do Jodorowsky. Foi interessante que ele me deu o tarô e autografou a caixa, até dentro do meu livro, para que sigam para as gerações futuras. Mas eu achei interessante que ele é mago desde sempre, ou seja, em todas as suas manifestações ele busca causar um impacto na realidade, a dança da realidade. O cara é imbuído, quase que possuído por um espírito libertário de arrastar os outros junto com ele. Eu acho que essa é uma boa definição de magia. Ele cria o clima, ele fala coisas perturbadoras. A psicomágia é uma coisa muito forte, muito estranha, que ele desenvolveu a partir do contato com uma curandeira mexicana. Olha só, no livro dele, Psicomagia, ele conta que ele foi auxiliar da curandeira e que ele não acreditava em magia nem nada a priori. Ele estava lá para ver como ela lidava com aquela multidão sofredora. Era uma curandeira muito famosa, que tinha sempre multidões no pátio, e ele ficou um tempão lá com ela, e aí ele descobriu a psicomagia. Ele descobriu que ela, às vezes, receitava para certos problemas que eram mais psicológicos do que outra coisa, receitas um tanto difíceis de executar e às vezes um pouco absurdas, e que funcionavam. Por exemplo, tinha um cidadão que queria se matar porque estava perdendo cabelo. Ele tinha 30 anos e estava totalmente careca. Aí ela disse, você arrume excremento de ratos brancos e depois urine em cima e passe na cabeça. O cara saiu disposto a cumprir a exigência, acreditando nela piamente. Passou um tempão até que um dia ele voltou lá e disse, olha, eu consegui um laboratório que cria ratos brancos e consegui convencê-los a guardar o cocô dos ratos para mim. Levei aquele cocô para casa e urinei em cima. E aquilo ficou tão nojento que eu pensei, não é tão ruim ser calvo. Ele se curou, entendeu? Não era eu, gente. Ela criou uma dificuldade que é muito parecida com também nos grimórios medievais, nas feitiçarias, diz assim, ó, você precisa de uma pena arrancada de um galo vermelho numa encruzilhada numa sexta-feira, exatamente à meia-noite. Ou seja, vai criando parênteses e colchetes e uma coisa dentro da outra, até criar uma dificuldade extrema. Essa dificuldade demonstra o compromisso. E o Jodorowsky é mestre em curar as neuroses, eu diria assim, por meio desses artifícios que são psicológicos, né? Aí tinha um casal que tinha problemas, porque cada um era eles eram de raças diferentes e tinham problemas étnicos. E aí ele disse,
parecia assim, ele disse, não, vocês se pintam um de branco, outro de preto e caminha toda a avenida lá, no Champs-Élysées, e depois volta, e depois troca. Aí o de preto se pinta de branco, o branco se pinta de preto. Uma coisa difícil, um tanto vexatória, e que demonstrou a eles o compromisso de tentar entender o ponto de vista um do outro. E aí o casal superou esse drama, entendeu? As famílias, né? Sempre E gerou uma obra de arte. E gerou uma obra de arte. E diz que as pessoas curtiam quando viam eles assim. Uma performance, né? Uma performance. Tudo vira performance. Exatamente. Aí é que tem as leis. É o poder da performance. As leis da psicomagia é a seguinte: o símbolo tem que ter a ver com a metáfora emocional que a pessoa precisa. A dificuldade tem que ser grande. A pessoa tem que enfrentar alguma força opositora, tem que enfrentar a vergonha, ou enfrentar o medo, ou algo assim. E finalmente, tem que ser positivo. A psicomagia sempre termina com uma coisa positiva. Digamos assim, digamos que eu, filho do Nico, chegasse para o Rodorovsky e dissesse: a sombra do meu pai me sufoca. Não é o caso, mas digamos, ele ia me dizer assim: tu te veste de gaúcho. Eu já peguei a manha, entendeu? Então eu criei uma psicomarca, o meu Rodorovsky interior está dizendo. Ele ia me dizer assim: psicomarca do meu Rodorovsky interior. Pampeiro. Isso, ele ia dizer assim: ó, te veste de gaúcho, entra no rio, tira a roupa, deixa a roupa de gaúcho seguir nas águas e sai pelado do rio. Entendeu? E vai preso, tudo bem, de boa, não dá nada. Sabe? Um exemplo típico. E outro assim que ele sempre recomenda que a pessoa termine tipo plantando uma árvore ou fazendo um gesto de carinho. Ele é muito bondoso, muito humanitário, e a magia dele é muito forte. Eu senti uma energia assim que não é à toa que ele está com 88 anos. As pessoas amam ele porque ele ama as pessoas. Ele é o artista do futuro. Assim, né? Ele não é aquele... E assim, vendo esse documentário, a gente pode assim, imaginar assim, porque ele jogou todas as fichas possíveis nesse filme, e ele, de uma maneira impressionante, ele foi encontrando as pessoas mais maravilhosas, sem fazer nenhum esforço. Pois é, magia. Uma Ok, coisa que ele tá, sempre beleza. E aí? Tá, vamos fazer, tá, as pessoas aqui, tá tudo. As melhores pessoas possíveis para fazer. E, de certa maneira, não deu certo. E de certa maneira se deu fosse outra certo pessoa, o cara se também. mataria. Por amor de Deus, eu consegui juntar as pessoas sem um puto centavo. Sim, mas um filme que não foi E feito. aí, não votou, ele poderia dizer: puta, mas eu fiz todo esse esforço, eu consegui todas as pessoas possíveis. Não consegui nem o dinheiro, mas as pessoas, estava todo mundo querendo fazer e não saiu. Puta, mas que merda. E ele, em momento nenhum, ele se sente arrependido. Sim, mas é que está. Aí Ele está criou um o filme que único não foi feito. Sim, não foi feito. Não foi feito e é um sucesso maior do que muito Sim. filme que foi feito. Esse Não, que é mas a magia. não foi do feito no negócio. sentido, mas o que gerou? Então foi Exatamente. feito. Então foi feito, O claro. poder do cinema. É o poder do O cinema. grande poder do cinema não é o filme que tu assiste, mas sim o filme que sugestiona. Claro. Quando ele Isso começou, está ligado com E magia. eu estava comentando com ele também isso assim, ó. Ele, em momento nenhum, ele se apodera das ideias. As ideias não são de ninguém, elas estão aí, a gente simplesmente... tanto que ele busca guerreiros, buscadores, É. nos filmes dele, né? Ele busca Até eu estava guerreiros comentando espirituais. com ele ali, depois que terminou o filme, eu dei um exemplo, uma vez eu vi que o grande melodista de ópera, que eu acho que talvez seja maior, o Verdi, ele disse assim: eu não componho nada, eu não sei compor. As melodias estão aí, eu estico a mão e pego elas e põe no papel. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu só faço isso, esticar a mão e botar ali. Eu digo: cara, que coisa louca isso. Isso lembrou uma história do Neil Gaiman, que é mais ou menos assim, agora eu não vou lembrar o nome do outro escritor, mas o Neil Gaiman, num período da vida dele, ele tinha uma ideia de uma história para o Sandman, e ele começava a escrever e tinha um escritor daquela época, que não me fugiu o nome, belíssimo, mas fugiu o nome, e as ideias deste outro escritor
eram exatamente as mesmas ideias. Ele pegava, lixo. De novo, começaram a escrever uma nova história, novo livro lançado, a mesma ideia. Mas a mesma narrativa, a mesma construção dramática. Lixo. Escreveu a terceira vez, e aí, novamente, ele, porra, que merda é isso? Ele pensou, quer saber, eu vou escrever uma carta para o escritor, olha só, está me acontecendo assim, eu tenho uma ideia de uma história, e tu lança essa história. E esse escritor mandou uma carta de resposta, não, fica tranquilo. Simplesmente nós somos rádios ligados na mesma estação. E aí o Gaiman pegou a quarta ideia e não botou no lixo. Ele fez o jogo de você, que é, acho que é um dos arcos do cérebro, que tem a ver com o sonho, que tem a ver, né? Acho que tudo que tu trabalha, esses elementos que tem a ver, né, com a não realidade, acabam exercendo um poder sobre a realidade. Porque o invisível, que é nada mais que o intervalo entre nós, ele está aqui presente também. Ele nos alimenta de alguma forma. Eu acho que é o que tu disse. Assim. Eu vi esse documentário, eu digo, cara, isso não é um filme, isso é uma sessão de magia. Porque é impressionante a ligação que ele fazia com as pessoas, e as pessoas, quando entravam em contato com ele, de certa maneira, não colocavam nenhuma resistência. Não, o que eu vou fazer? Não sei o que é que eu vou fazer, estou afim. Aquela história que ele conta do Mick Jagger, imagina. Tu propor o Mick Jagger fazer um filme, o cara vai dizer, que filme, cara? Já tem a maior banda de rock do mundo, veio um monte de gente que não quer ver filme de 58. O cara chegou para ele, sim, quero fazer isso. Quando ele fala do Pink Floyd é muito bom, né? Pink Floyd não estava dando muita bola, tem aquele bar que fala pra a ideia. Imagina se chegar para o Salvador Dalí, cara. O Dali tem vários problemas pra não fazer, né? Isso aí, Isso que ele sabe muito bom. E aí, As coisas mais fica difíceis não outro fazer. cara que é um outro. É porque ele acha que o cara vai ser tão tradicional quanto os diretores estão acostumados a trabalhar de cinema, mas não é. Tipo, o cara quer um elefante, bota girar, bota o que quiser pra fazer. Dali queria 100 mil dólares por hora. E aí, tipo, 100 mil dólares por hora. Não, beleza, vamos fazer. Minha hora é de 100 mil dólares. sim. Beleza, vamos fazer. Quando nós que não se horas, assustam. mas só. Não, eles pagam por minuto. É, mas é que ele faz as montagens dele pra não ter que pagar. Mas Sensacional. tipo, a gente grava uma cena contigo só e acabou, tinha que ficar repetindo a cena depois. Exatamente. Mas você fala uma cena E só. aparecer 5 minutos. É, a gente vai, parece 5 minutos, a gente repete as mesmas cenas depois. E eu tenho quase que certeza, se ele fechasse um contrato com o Salvador Dalí e desse um câmbio no Salvador Dalí, o Salvador Dalí não ia ter Nem lembrar. nem lembrar. Isso aí não precisa de dinheiro. Ele tinha assim, um poder de convencimento sem convencer, né? E o mais Isso é interessante uma do coisa Duna é que a gente maravilhosa. vê no final dele quanto ele influenciou a cultura pop sem ter existido, né? Sim. E sem ter existido quanto longa-metragem. É. Porque ele foi meio que disseminado em várias formas de ficção científica diferentes. Tipo, desde o John Carpenter até o Kubrick foi pegando coisas, tipo, todo mundo foi pegando um pouquinho de cada coisa ali. A gente viu o Alien do Ridley Scott, já baseado na ideia dele lá do Giger e tal. E o que foi tão influente depois, só nos anos 80, finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, por causa dessas criações dele, né? Tipo, de artes plásticas e tal. E toda a cultura pop foi influenciada, de certa forma, pelo Duna, sem a gente saber. A gente via as outras coisas, via Star Wars, via Fuga de Nova York. E acabou que são coisas que são oriundas do universo de Jodorowsky que a gente não tinha um acesso maior. Assim. E o que é lamentável, porque a gente só vai ver ele agora como grande cineasta que ele é, tipo, tardiamente. E tem outra coisa lá Lembrava que que vai ele pensar. expressou o David Lynch e o invento. Sim, David. É que Mais uma quando galera. quando o Jodorowsky começa a aparecer popularmente pela primeira vez em 1970, quando se criam em Nova York, no Elgin, que era um cinema pequeno, que era a Sessão da Meia-Noite que eles criaram. Assim. Tipo, ele queria vender o autor para alguém. Era o Bristol de Nova York. Era o Bristol de Nova York. E aí eles gravaram ao topo e o Jodorowsky nunca teve. Isso ele explica num documentário que se chama Filmes da Meia-Noite, que é By the Movies. Nossa, a mesma coisa que eu pensei. E aí ele vende Voltar. Ele vende para os Estados Unidos esse filme pensando que nunca seria exibido. E o dono do Elgin resolve comprar esses direitos. Eles, tá, vamos passar o filme meia-noite.
Acaba que o El Topo, em 1970, ele fica durante 6 meses em cartaz, de domingo a domingo, à meia-noite. Vou passar Durante 6 um pouco meses. aqui à meia-noite também. O Jodorowsky brincava, tipo, ele nunca entrava naquele cinema sem ser chapado. O pessoal fumava maconha em todas as sessões, tipo, e tava todo mundo sempre muito louco. Nos filmes dele ele achava aquilo do caralho, assim, tá? Que demais. Você não pode espalhar que vai ser meia-noite. Não. Até que foi o John Lennon e a Yoko Ono ver os filmes do Jodorowsky. Será que vocês me entendem? Nesse momento, o John Lennon chama o Alan Klein, produtor dele, da Yoko Ono, já para comprar os direitos do filme do Jodorowsky, e passar em Manhattan. Em Manhattan ele fica tipo 3 dias Isso em cartaz às 10 da noite. 1970? No final de 1970. Ele vende pro cinema de Manhattan, já uma produção muito maior, e fui passando 3 vezes ao dia e o filme acaba entrando em falência. Assim. Uma das grandes conquistas do Jodorowsky que ele gosta muito é de lembrar que ele cria o cinema da meia-noite. Os filmes da meia-noite dos anos 70 eles foram criados basicamente em cima desse filme, o El Topo, o Eraserhead, o A Noite dos Mortos-Vivos, o Pink Flamingos e tem um outro esquecido que é o Hot Horror Picture Show. Esses filmes criam o que eles chamam de cinema da meia-noite, que é um fenômeno cultural de cinema de margem E volta aí. que acabou no mundo inteiro. Até que a gente tem esse cinema da meia-noite. Ele voltou aqui, né? É, Por isso que eu vou seguir essa. E o cinema totalmente underground, né? Aí tá, tipo, Em outro caminho onde o cinema já estava, né? O cinema porque industrial, né? a própria ideia do Jodorowsky é que ele não sabia muito bem brincar de western, como dizia assim, o western dele, o autor é extremamente violento. Não sei se vocês já viram o autor é um filme que tem um gore tremendo, joga sangue na tela todo momento. E ele mesmo brinca assim, de ser tão violento que eu dava risada do filme, porque tipo, não tinha que ser sério, era algo pré-tarantinesco, uma coisa tipo do Herschel Gordon Lewis, que é um diretor de cinema que é chamado o padrinho do gore nos Estados Unidos. Ele fazia coisas que eram na mesma época, assim, que é um cinema de horror extremamente violento, sanguinário, e o Jodorowsky fazia com o que ele chamava de violência da alma, assim, uma violência diferente, não era só uma violência física e o gore jogando na tela. Assim. Era uma outra vertente do que era a ultra-violência que o Laranja Mecânico foi abordado um pouco depois, não era? Tipo, Eu fico pensando o que deveria ter sido o Jodorowsky para o Mel Brooks, né? O criador do Agente 86. O que deveria ter sido isso? Porque o Mel Brooks teve uma influência, né, para indicar para o Dean Lawrence que ele seria o diretor do Duna, onde o Jodorowsky não fez o filme. E o Lynch, na minha opinião, ele só tem um acerto nesse filme. no Duna. Ele tem um acerto nesse filme, na minha opinião, que é a textura de fazer uma sci-fi com madeira. Né? O fundo é madeira. E depois essa ideia teria sido reaproveitada para a primeira concepção do Alien 3. O diretor, agora esqueci que era para ser um australiano que tinha feito aquele filme Navigator. Vocês viram isso? Lembra desse filme? Navigator é um baita filme. Lembra que eu vi no ABC, lá no Vogue, na sala Vogue, que era no 24 ali. Tinha um cinema. Não fez Parcão. Isso, Ah, Fincher. esse é o Não, Fincher. o Fincher É, fez. esse que não fizeram. Não, é que assim, ó, o diretor do Navigator ele tinha imaginado o filme Alien 3 da seguinte forma. O que ele imaginava? Ele imaginava um planeta satélite que era uma nave toda de madeira e era um mosteiro, eram só monges. E a Ripley chegava e todo aquele planeta seria de madeira, que era uma ideia concebida na versão do Lynch. Mas eu comento sobre isso, porque tu falou do Eraserhead, que tem um detalhe muito que pouco sabe, assim, que o Eraserhead ele consegue ser finalizado, ele começou em 71, se não me engano, depois ele parou, em 76, 77 ele volta a fazer um filme, porque o Stanley Kubrick teve contato com o primeiro negativo, e ele viu a criatura, tem um bebê, e ele não sabia como aquela criatura foi criada. Daí ele assim, perguntou, o Lynch não revelou, e falou, mas eu não estou conseguindo fazer o filme, e o Stanley Kubrick é o cara que banca a continuidade. E eu falo sobre esse filme também porque eu conheci o Jodorowsky pessoalmente, conheci o David Lynch pessoalmente. Tive 2 momentos
de encontro com o Lynch. O primeiro momento com ele foi... tá na lista dos grandes momentos, assim, de tudo. Né? Tipo assim, tá um cara do lado e resolve ser... Tu pensa, David Lynch, o cara criou... Né? Twin Peaks tá aqui do lado. E ele estava palestrando, eu tinha sido chamado pela Globo para uma oficina pelo Projac. Assisti e tal, daí eu entrei em corredores e, né, no momento do intervalo, de repente sai o Lynch assim, para do meu lado. E ele faz a seguinte pergunta: qual é o filme da tua vida? Enquanto que cai aquilo, ele falou, é o filme da minha vida também. O que tu tem para falar sobre a Madeline? Eu falei, cara, eu vi esse filme na TV, uma vez no cinema com 8 anos, e eu me apaixonei por essa personagem. E ele falou, eu me apaixonei tanto por essa personagem que eu tive que fazer Twin Peaks. Daí eu pensei assim, na mesma época, tá, mas e por que tu fez Duna? E ele não me respondeu. Próximo encontro em Porto Alegre, na fronteira dos pensamentos, eu lembrei desse encontro e pensei, vou dar um caderno meu desenhado por Lynch, entrego para ele. E ele disse, não, obrigado. E eu disse, por quê? Não, porque eu acredito em magia. E até então eu não tinha entendido o que ele quis dizer com isso. Mas disse muito, né? Acho que rendeu com essa história de eu ter falado porque ele fez Duna. Provavelmente, né? As perguntas talvez. E a outra coisa admirável é a atitude do Jodorowsky em relação aos falcatruas que fizeram, os roubos intelectuais. Ele se portou com rara elegância e continuou produzindo, mas na verdade os caras roubaram ele de uma Estão forma pertinho dele direta, sempre, né? né? Estão sempre pertinho dele, assim. Eu fico pensando o que foi para uma indústria ouvindo. Legal, a gente vai fazer o filme. Os caras já estavam falando, cara, esses caras têm ideias geniais, vamos dizer essas ideias Posso fazer 10 filmes. para os maiores bunda-moles realizadores da época. Né? Vamos ganhar dinheiro em cima dessa É. ideia. Isso. Como é E que não vai vamos dar um processar? tostão para ele. Mas dizendo, É. não, nós somos realizados. Foi uma das grandes diversões no ano passado, que foi Mas tem abrir a outra- voz dele. Tem outra coisa que eu observei nesse documentário, que eu acho que essas ideias naquele período, elas causavam um certo muito medo. Mas quando é que Quem é que magia? é? Quando é que é metafísica? Imagina se esse cara consegue fazer esse filme. Imagina o transtorno que esse louco vai causar para nós. Com essas ideias. Se ele fizesse Imagina filme, o que se que esse nós vamos negócio fazer depois? explode. Imagina. Foda-se. É. Mas é que tá, essa é a ideia. Tipo, Imagina o que isso aí poderia se tivesse dar. sido feito, Então, essa qualquer lá, coisa. Não era só no cinema. diferente. Mas imagina a explosão que isso ia dar. E principalmente a indústria do cinema não estava preparada. Não queria fazer porque sentia medo disso. Porque não era o dinheiro, não era isso. Realmente é uma necessidade de transcendência. Então, e isso poderia gerar uma série de consequências que não teria fim. É como seria assim, tu disparar uma bomba atômica, ela não tem fim. Tá, mas agora eu vou pensar qual foi o último filme mainstream hollywoodiano que nos transcendeu. Tipo, é isso, né? Sim. Eles investem na burrice, vamos deixar cada vez Ah, eu diria só o Coração Satânico, há uns 1000 anos atrás, assim, 84, eu acho, sei lá quando é que foi esse Foi em filme. 86. 86. É. E o Jodorowsky tem muitos inimigos. Tinha um safado personificando ele no Twitter. E ele disse, ele colocou no Twitter, tem um cara fingindo que sou eu no Twitter. E me incomodando, falando porcaria. O que você acha que eu devo fazer? Ninguém respondeu. Aí eu não aguentei, fui lá e escrevi. Suicídio? Ele adorou. Aí eu, claro, botei, né? Que brincadeira que eu quero que ele viva muito, entendeu? Mas, né? Pelo raciocínio, se tem alguém te copiando,
No Twitter, então o que tu vai fazer? Se o cara finge que é tu, então te mata. Eu acho que ele gostou desse raciocínio meio, né, surrealista, assim. Ele curtiu. Foi a única pessoa que curtiu esse meu Twitter. Foi ele. Foi bem legal. Valeu, então. Valeu. E se a gente começar a observar o período desse filme e os outros filmes dele, a década de 70, e depois não é só o cinema, mas eu acho que o comportamento geral, assim, digamos, da cultura, começou a ir para outro lado e aí a tendência era vamos baixar a poeira, porque isso está indo longe demais, começar a trazer, a cultura pop começou a ficar cada vez mais padronizada, cada vez se afastando das questões mais polêmicas, começou a virar a cultura do entretenimento, não cultura, mas entretenimento. Por quê? Porque aí é mais fácil, vou divertir, vamos no cinema, vou comprar uma pipoca, entra um cheeseburger, um filmezinho, vamos rir, vamos alienar, porque é por aí. Aí a gente consegue controlar, fica mais fácil, porque essas coisas aí, isso aí não sei onde é que vai dar, isso vai dar problema. Né? E aí a coisa foi ficando pasteurizada e deu na indústria de cinema. Se a gente for falar só do cinema, não precisa ser. Deu nisso, né? Imagino que ele sentiu assistindo o Duna. Será que ele assistiu? Quando ele assistiu. quando ele gravou. Ele achou uma merda. Ele gravou, imagina ele 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 gravou sem saber o Duna. Ele não sabia o que estava sendo gravado. Tipo, ele ia na entrevista na casa dele sem saber o que estava sendo gravado. E como ele recebe todo mundo muito de boa, o cara sabe, vai gravar sobre a história. Tipo, ele no meio tempo ele gravava sobre o Duna, conversava sobre o Duna. E esse cara conversou sobre o Duna, como eu falei sobre todos os outros filmes que foram feitos, que não foram feitos, renegados. E aí nesse meio tempo o cara foi, tipo, usou as gravações do Duna para usar no documentário. Ele, na verdade, ele teve receio de ver, e quando ele viu, ele ficou ligado, tipo, cara, mas não é o filme que eu queria fazer. Sim. E ele Na verdade, Ela ali no documentário disse que quando ele viu que era tão ruim. ficou feliz. Ok, vamos combinar com ele. Mas vamos combinar com É um ele. A gente vai fazer coisa melhor também. fracasso. Parece que o Lynch não quis fazer. Parece. não, mas o problema não é o Lynch, eu acho que assim, eu acho que o Lynch sempre É a indústria. muito claro o que ele queria fazer. Só que depois que ele fez Eraserhead, ele foi considerado, você faz filme esquisito, faça esse filme de uma forma esquisita, porém faça esse filme ser um grande sucesso de Star Wars. Porque o Duna tem escapuete de Star Wars. Tem. Ele é um Star Wars. Era tipo assim, Star Wars deu mesmo certo, quando- vamos fazer o Star Wars. Nada a ver com o Paraguai, entendeu? Mas é uma questão de uma expressão para fazer o Star Wars do Paraguai. Mas é que tá, tipo, se a gente pegar o Duna do Lynch e pegar os filmes de pós-apocalipse que rolaram na época, assim, o dele é o pior ainda. É muito ruim. Tipo, a gente pega os próprios filmes do Mad Max da época, dos anos 80, é muito bom, os filmes são bons. É melhor do E aí os roteiros são bons, e aí o Lynch vai parece que me fala, tipo, porque foi pedido, tipo, vamos fazer uma hora e meia, então vamos fazer essa produção do jeito que dá, assim. Essa ideia, tipo, do filme da areia, que chamava Lost Exploitation, que surgiu na Austrália lá, o pessoal fazia esse tipo de filme já fazia bem. Fazia melhor do que os filmes que Aquele filme do Nicholas Roeg, lembra? do Roeg é... Tem uma mina que sai num deserto, ele é muito mais dura, sai num deserto com duas crianças. É o nome dela, o nome do filme. É, É o nome da esqueci, não deve esqueci. É a princesa Mas- das areias. Mas ela ganhou uma princesa da areia, não sei o que. Mas ele acaba Mas sendo ela sempre muito foi mais filme da duro areia. do que o próprio filme. Não, tipo, os filmes de Lost Exploitation, tudo era melhor esses filmes aí. E aí ele lançou ele chamou o Sting pra fazer um negócio, já que o Sting não fez nem o Constantine lá. A ideia era pra ele fazer, ele não fez. E aí ele vem fazer esse tipo de filme, assim. E aí a gente fica meio sem entender que já era um modo de não magoar a criação de outra hora, assim, né? E eu tava comentando com ele antes de chegar, tipo, a criação do jogo pré o Duna e pós é muito diferente do cinema. Assim. Ele fez coisas muito diferentes. Ele ficou muito afetado com esse lance da narrativa de quebrar quando ele fez, quando não conseguiu fazer o Duna, que tanto que o Santa Sangue e o Montanha Cidade são filmes totalmente diferentes dos outros. São
narrativas diferentes, tipo, uma abordagem diferente do que é o cinema, o que é a psicologia do cinema. Um é muito mais linear e o outro é, tipo, é um jogo de imagem baseado naquele sistema de Buñuel lá do Cama da Luz. É tipo corte seco, e tipo, segue imagem e tal, uma atrás da outra. E já no Santa Sangue é outra parada. Tipo, ela tem um horror linear, ela tem um horror psicológico, esotérico muito diferente do que era feito antes. Assim. Mas eu acho que nesse período que o David Lynch começa a trabalhar em cinema e faz esse filme do Duna, eu acho que o cinema americano já está começando a entender que pode ter uma certa parcela de cinema e cultura pop que pequena parcela, eu diria, que assim, ó, tem gente que curte isso. Então vamos fazer assim, vamos dar uma pequena permissão para alguém fazer alguma coisa fora dos caminhos normais. E isso, de certa maneira, também gera business. É que na verdade tudo, queridos, tudo é negócio. Merda e saliva é negócio. Aí já começa a virar, como tu disse, tudo já começa a virar negócio. Agora, na época de Jodorowsky, não era. E se a gente for rebobinar a fita, na década de 20, 30, o cinema, principalmente na França, chama avant-garde. Porque aquilo, cara, aquilo é um treco muito pirado, muito louco. O filme silencioso daquela época, e já a partir de 40 já começa a mudar, já começa a ficar uma coisa mais, contar uma narrativa, uma história, e já o filme já deixa de ser silencioso, já começa a entrar, não porque ele deixa de ser mudo, mas já começa a contar uma historinha de começo, meio e fim, e muda toda a história. É que o Jodorowsky tem uma coisa que eu acho. E aí chega o Jodorowsky, também parece que busca lá atrás aquela história, mas depois muda de novo. Nós todos somos amantes da película, não é? Mas eu acho que a gente tem que ser amante da narrativa. Daí eu volto para a história do fracasso do Duna e o Moebius dizendo: por que tu não transforma isso em quadrinhos? E aí o Jodorowsky descobre que transcende a película e a história é o contar visualmente. E aí eu volto, não é uma questão de puxar a brasa para o meu bar, mas o quadrinho te dá essa liberdade de fazer um cinema e funk o negócio, entendeu? É expressão. O enquadramento igual. O enquadramento igual. E se vocês forem ler os quadrinhos do Jodorowsky, Eu deixei um isso necessitava esse cinema também, só que não é cinema porque ninguém quer investir. E essa é a coisa legal do quadrinho. Você não precisa de alguém, basta ter papel, entendeu? Basta ter um desenhista, basta tu jogar, né, essa questão do plano fechado, né, o plano aberto e deixa eu falar. Depois a gente começa a observar, por exemplo, a revista Heavy Metal. Sim. Está tudo de novo. E ela é, eu acho que é heavy metal, mas na sua essência francesa, que é metal urbano, precisou antes ter o fracasso do Duna. Se não tivesse o fracasso do Duna, não rolava. E ela é uma revista que ela exercita essa questão, né, da magia. E aí a gente tem que trabalhar o que é esse exercício da magia. Porque a gente pode entrar num preconceito, né, magia quer dizer que não. Tudo que tu tem, né, da tua cultura interna não é magia. Porque na maioria, a nossa cultura, que é um ponto também que a gente tem que começar a pensar melhor, a nossa cultura, na verdade, ela é fomentada pelo nosso preconceito. Em todos os extremos. Né? Pode olhar alguma coisa e dizer, não gostei. E aí tu fomenta. Agora, o que te impressiona, tu não divide. Mas o não gostei tu divide imediatamente.
E isso, em relação ao, né, se a gente for pensar a palavra magia, como já é um pastiche, não funciona. Quando eu levei o Antônio lá em Atumirim, né, onde a RBS TV, que é careta pra caralho, eu sempre a minha relação com eles assim, vocês estão a fim de me financiar para fazer uma loucura legal? Beleza, então eu vou fazer o contrabando. Eu digo para vocês que eu quero fazer isso, mas eu vou fazer isso. Daí eu conheci o Bruxo e vi assim, cara, a gente pode fazer uma coisa muito legal, tem grana para fazer isso. Quando a gente foi para ilha, lembra? Fechou o tempo, eu tava com o pé fudido pra caralho, a gente entrou de madrugada, depois de um barquinho que eu achei que ia virar. E nada a equipe entendia o que eu estava querendo fazer. Tipo assim, mas o cara sempre vem com esse aeroboard pronto. Não era essa história. Eles falaram, faça a bruxa do Black. Eu não estava pensando, eu quero fazer a bruxa do Black. Eu quero estar na ilha e vamos ver o cara se conectando. E a TV vai ter um momento que eles querem ver lá o exibicionismo visual. Sim. Daí teve uma ala que era, essa ilha é foda, assim. A gente estava no subterrâneo da ilha e tinha um portal que dava para uma sala onde todas as pessoas tinham sido fuziladas. E a minha assistente começou a fotografar. Sala cheia de furo na parede, as barras. E aí era de madrugada minha... Como é que é o nome daí? Anhatumirim, significa... Ilha do Diabo Pequeno ou Ilha Pequena do Diabo. Não é legal de nenhum jeito. E era interessante porque nessa ala, assim, né, nessa parte, eu não enxergava a minha assim, direção, mas ela estava fazendo fotos e eu vi, estava fazendo luz e eu, cara, isso é do caralho. Deixa eu chamei assim, o diretor de fotografia, o cinegrafista, vamos fazer um bruxo entrando e essas luzes acontecendo e ela fazendo as fotos do lugar e elas não entendendo o que está fazendo. Tá, fizemos e mais tarde nós começamos a pegar os depoimentos das pessoas. E eram os nativos, assim, mas os nativos clássicos, assim, da ilha, tomando, né, uma cachaçinha, e aí tinha um tipo que usava um chapéu todo torto, e aí ele falava com uma garganta assim, não, naquela ilha tem luzes, o sujeito é capaz de enlouquear. Entende? Daí vem essa conexão do religar, assim, né? Eu só via a plástica e para o nosso exercício de narrativa funcionava. Né? E aí vem essa questão de tu pegar dois pontos, junta, põe na TV, que é uma TV careta, mas nesse momento os próprios caretas ficam, mas isso Ficou legal. ficou legal. Mas a arte e a magia se confundem. Por exemplo, acho importante a gente dizer, existem filmes malditos, filmes mal assombrados. Quem participou se ferrou, morreu gente de montão fazendo tal filme. Vários. Poltergeist, tem uma cena que a mulher cai na piscina que está em construção e aí começa a vir uns defuntos, começa a boiar, não sei se vocês lembram, boiam uns esqueletos e a mulher faz assim, meu amigo, os tais esqueletos eram de verdade. Eles acharam de verdade, cavaram e tinham os esqueletos de verdade. E pensaram, um esqueleto de resina vai custar $870. Esse aqui de verdade, vamos nessa. O que aconteceu? Morreu gente de montão, dos filmes mais mal assombrados. Morreu a mulher, morreu outro, morreu outro, morreu outro. O namorado matou, quer dizer, vai nadar com, sabe, cadáveres insepultos? Não pega bem. Não pega bem. Os defuntos se magoaram, levaram ele junto. Não gostaram. É aquela coisa do cemitério indígena. Cemitério indígena, entendeu? Tu não vai, sei lá, sapatear em cima da tumba do cara, não vai dançar Macarena no cemitério indígena e achar que os falecidos vão achar bonito. Ainda mais se tu faz isso para ganhar dinheiro. Não, eu estou fazendo um filme, vou ganhar dinheiro, fazer sucesso. Ah, é? Talvez tu não gaste o dinheiro que tu vai ganhar, não é? E é o que aconteceu. Então, se um filme pode ser maldito, é a comprovação, do meu ponto de vista, mais do que suficiente
de que uma obra de arte pode galvanizar o espírito do seu tempo, pode provocar efeitos imprevistos, efeitos catastróficos. E nesse sentido eu vejo que o Jodorowsky busca criar efeitos positivos. Ele é um cara muito do bem, muito cheio de amor, ele ama a humanidade, ele acredita no que faz e ele está se lixando para o dinheiro e se roubaram ele. Ou Não é à toa que ele é comparado ao Paulo Coelho, porque na minha opinião Paulo Sim, Coelho ele cara é um que deu mago certo. mesmo. Paulo Coelho é um Ele farsante. é o cara que deu Eu certo. não sei nem por que os dois não se ligam mesmo, não se gostam. Eu te digo, o Jodorowsky é um cara que ninguém conseguiria enfeitiçar, por exemplo, entendeu? E, Tipo assim. atualmente, o que é considerado o maior mago, né, e ele vem pelo conceito de trabalhar o poder da magia através da palavra, e ele é um cara foda pra caralho, tipo, não dá, ele não tá brincando e ele, né, derrete teu cérebro e torna em um diamante, que é o Alan Moore. E quem é o único cara que ele respeita dentro disso é o Jodorowsky. O Jodorowsky é o que o Alan Moore queria atingir. E as pessoas têm que começar a ser grandes. Ele é o, né, o Jodorowsky está numa outra essência. E o Alan Moore E o Alan Moore é um mago muito poderoso. E ele é do tipo De assim, verdade. ele exemplifica através da literatura e da escrita essa essência do Jodorowsky. A vida, a arte, a filosofia do cara, todas se juntam numa coisa só e isso causa um impacto na realidade. E esse efeito na realidade é o efeito propriamente mágico. Fazer as pessoas se emocionarem, ou sorrirem, ou chorarem ao teu bel prazer com uma história que tu conta, é um poder enorme. Eu acho que isso explica também o alcance da obra, até de um filme que não foi feito. Eu acho um cara realmente mágico. E eu acho que, por exemplo, se a questão dele, não querer desconsiderar essa questão da magia, porque não é o caso, eu não vou abordar isso. Eu não vou abordar, não é porque eu não quero abordar, porque eu só quero mudar o eixo da discussão. A influência dele também no teatro. Por exemplo, aqui no Brasil, não sei se diretamente ou indiretamente, ele também influenciou muito o teatro aqui no Brasil. O teatro feito em São Paulo. Oficina o do Zé Zé Celso Celso. também. Eu já conversei com o Zé Celso e a gente tinha uma experiência que é engraçada, envolve, né, o Desenhista dos Sertões, que eu fiz o roteiro dos Sertões, e o Rodrigo Rosa, mas a gente teve no Kifo, em Nova Canudos, onde o Zé Celso foi muito falado pelo cozinheiro e pelo camareiro, assim, tipo, o Zé Celso gritava muito, e a gente teve contato com acesso com uma peça dos Sertões, e eu acho declarado, o Zé Celso é um seguidor do Jodorowsky. Não nego isso. E eu acho que a Terreira da Tribo também deveria dizer. Eles nem têm consciência hoje. Talvez não tenha, ou tenha, não sei, mas a questão não é essa. Mas os essa braços se estendem. Por exemplo, a questão de tu não fazer um filme, mas tu registrar tudo. A questão do design ser design. É puro design. Tu não conseguir fazer um filme, mas tu registrar tudo, mostrar e desenhar. A questão também da arquitetura. Está ali. Cenários, adereços cênicos, está tudo ali. Então, mas aí eu fico pensando também que né, a gente tem que pensar em da onde vem essa essência, que é essa ligação da psiconárrica, mas eu acho que ela já tem um outro elemento também, que é o século XIX, e o que esse século XIX influenciou para essa nova geração e o que influenciou para esse século XIX. Né? Se for parar para pensar vamos pensar da forma errada para entender melhor, mas se o Jodorowsky fosse
a reencarnação. Quem seria essa reencarnação do século XIX? No século XIX, especificamente, de quem que ele poderia ser reencarnação? Ele poderia ser do Eliphas Levi, ou do Papi, dos magos da época. Mas que quem eram se maiores. declarou a reencarnação do Eliphas Levi? Declaradamente. Não sei. Quem? Quem? Tem alguém que a gente não citou ainda na conversa. Eu acho que foi É cineasta? Não. Ele é um cara que ele é o criador do movimento punk, na minha opinião. O Crowley? Crowley. Ah, O Crowley se disse que ele foi a reencarnação do Eliphas Levi. sim. O Eliphas Levi é foda pra caralho, mas o Crowley fez uma coisa que é muito foda, assim. Ele é muito foda, que ele é o cara que ele começa justamente a trazer essa ideia, né, do ocultismo, da magia, para ser palavra e arte, desenho, né, e experiências, que as tuas experiências pessoais tenham que ser grifadas dessa forma. que por sua vez se liga a Madame Blavatsky. A palavra de Sky é direto, entendeu? Não, e acho assim, o Crowley e o movimento surrealista inauguram a Idade Moderna, mudam a psicologia, enterram o homem do século XIX para sempre. Entendeu? O surrealismo rompe o padrão da lógica e é genial. E nós devemos agradecer todos os dias. A gente devia ter um altar com o Salvador Dalí em casa, assim. Eu ensinava as crianças no colégio a agradecer os surrealistas. E eu acho que o Crowley também, na medida em que coloca as artes mágicas a serviço da liberdade humana, a frase do Crowley, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. A lei é o amor sob vontade. Ou seja, dominar o amor e dominar a própria vontade é ser livre. Bom, o Crowley, nesse sentido, é um profeta do século XXI, por isso que cada vez ele é mais E de certa moderno. maneira, ele já liga com o Paulo Coelho. Tá, não vamos É falar de o Paulo. próximo Nós processo. estamos num debate elevado, não vamos colocar coisas obscenas e coisas profanas, não. Poucos A sabem gente pode até não gostar, mas que a ligação existe. É que eu conheço pessoalmente o Paulo Coelho, tive uma treta com ele. Agora sim. É isso que a gente quer ouvir. Em 1997, teve a Feira do Livro, que é, ou 98, e a Feira do Livro, que eu lancei o meu livro dos demônios, É foda pra que é caralho. foda. Eu não tenho esse livro, eu quero ter esse O livro dos demônios, as pessoas dizem assim, pô, legal aquele teu livro, claro que eu não consigo ler de noite, eu só leio de dia, mas é ótimo aquele teu livro, eu fico bom, que bom, né, fico feliz. Cara, Paulo Coelho foi escalado pela Câmara do Livro para debater com um erudito do ocultismo, do esoterismo, do hermetismo, das ciências ocultas, e recaiu sobre mim. Muito bem, fiquei feliz, apesar de ter que ler toda a obra dele, fiquei feliz. Chegou 2 dias antes do debate, esse senhor se manifesta na 0 hora no Correio do Povo e diz: por favor, não deixem este mago negro se aproximar. Se ele entrar na sala, eu sairei. Que bom. Que homem que assustou o Paulo Coelho. Aí os jornalistas perguntaram, mas por que você vai sair se ele entrar na sala? Porque ele é um mago negro e eu sou um mago branco. Querido, é o seguinte, não, na boa, eu não fui, né? claro, naturalmente não fui, porque é da minha religião não ir aonde eu não sou bem-vindo. Então, não fui. Mas eu fiquei pensando, se a vida fosse assim, em preto e branco, e que existissem magos negros e magos brancos e heróis e vilões, me parece que o vilão deveria fugir do herói e seu cavalo branco e sua espada justiceira. Pegou mal o herói fugir do vilão. Entendeu? Eu acho que é a própria atitude dele que chegou com uma nuvem de seguranças, empurrando todo mundo, demonstrou claramente quem é quem. Né? Eu não tenho segurança, eu acho que um mago não pode ter segurança. Mas tu não é mago? Para que tu quer segurança? Colete à prova de bala, carro blindado. Tu não é mago? Tu tem medo do quê? O Rodorovsky não tem medo de nada.
ele habita uma esfera natural, ele está em contato consigo mesmo, com a natureza, com o seu semelhante. Jodorowsky é uma pessoa acessível, é um cara amoroso, amicável. O Paulo Coelho é um aristocrata, perebento, que aliás, tu vê, o que aconteceu com ele depois disso? Coitadinho, que coisa, não? Ele está com uma doença de pele incurável e misteriosa, que nem todos os seus milhões podem curar. Posso falar? Não, ele está. Inclusive, mês passado encontrei uma mulher que encontrou com ele, ele estava todo cheio de coisas na mão, todo cheio de pastas cor-de-rosa, cobrindo as berebas na mão. O que adianta ser rico e estar Isso é o roteiro do filme novo de vocês, né? Não, isso é a minha vingança, o feitiço que eu botei nele, deixar de ser otário. O que adianta ser rico e não saber usar enxofre? Mas olha só, cara, o que ele te fez foi um elogio, né? Sim, mas ele tirou o pão da boca do meu filho no dia que eu estou lançando o meu livro, meu primeiro livro, na minha cidade natal. O cara vem dizer que eu sou o rascunho do anticristo. Como assim? Mas Ele me conhece, o otário. Eu disse pra ele. Ele não queria debate contigo, Eu disse né? pra ele, cara, tu não é desmascarar mago. ele. É, exatamente. E aí ele me convidou para almoçar depois. Eu fui, não comi nada, porque eu não almoço com meus inimigos. Tomei meia garrafa de chivas e disse, pô, cara, como é que tu faz uma coisa dessa? Tu nem me conhece, ele me chama de bruxo, eu vou meia garrafa de Chivas, né? deixar para ele pagar, claro. E aí ele disse, não, mas você é um cara legal, eu fui mal informado. Eu digo, bom, diga isso aos jornalistas, porque agora a cagada já está feita. E acho que tu, como mago, deixou bastante a desejar, não me impressionou de forma alguma. Então, do meu ponto de vista, isso é uma fraude. Jodorowsky é um mago. Né? E não é só porque o Jodorowsky me tratou bem e o Paulo Coelho me tratou mal. Mas eu só quis levantar essa questão. Não, foi interessante, eu não resisti a contar essa história. Adoro contar essa Vai. Porque essa frase aí, faça tudo que quer, da lei, isso não é de Paulo Coelho. Claro que não, é do Crowley. Exatamente, por isso que eu quis fazer essa ligação. Eu acho que é mais antigo, hein? Eu acho que é mais antigo. Não é isso? Acho que é mais Talvez antigo. até mais antigo. Ok. E falar em frases, a frase do Jodorowsky, pássaros criados em gaiolas acreditam que voar é uma doença. Pô, vai fazer frase assim lá longe? O cara arrasou, quebrou, acabou. Né? E outra, um dia alguém vai te abraçar tão forte que todos os pedaços quebrados vão se juntar novamente. Pô, o cara é poeta, é mago, é cineasta, é tudo. É filósofo. Tá, eu quero ser assim quando eu crescer. Mas então vamos entrar na filologia, que vocês estão falando mago. Tá, e aí, o que é esse mago aí? Que vocês estão puxando um monte de coisa que é imagético, né? Imago, né? Mago vem do grego, do grego. Imago, não. Mago vem do Imagética, grego. não te mete, Igor. Pereira, não te mete. Vai lá. A imagética, é isso? É o mago, a olha imagem? só. Essa questão Imagem. da figura? Imagem, imaginação, magia, todas têm o mesmo radical. E não é por acaso. Eu sou bem neurolinguístico. A magia é criar imagens. E tu cria imaginando. O mago imagina uma coisa e essa coisa influencia a realidade. Ele diz, você vai ficar com sorte. E a pessoa fica. Você vai emagrecer. A pessoa emagrece. Ou seja, tu interfere na realidade pelo exercício da vontade, porque tu criou uma imagem. Imagem, imaginação, magia. Tudo é forma de lidar com a ilusão, que é a grande ilusão da vida. Tudo isso é um grande sonho, como o próprio Jodorowsky reflete na obra dele. Por isso que tudo é onírico, tudo é assim muito Devaneio. Devaneios, e é tudo impactante, surreal. Tem uma coisa que eu acho muito interessante nos japoneses, que é muito pouco difundido para nós na cultura ocidental. Os japoneses não discernem a vida, a existência da vida, entre sonho e realidade. Para eles, o sonho e a realidade é vida. Entende? A gente separa assim, né? Quase como se fosse, voltamos à década de 80, o lado A do vinil e o lado B do vinil, entendeu? Mas para eles
isso não é tudo mesmo ensino de experiência. É. Porque um sonho, esses funções que a gente tem uma experiência tão vital. Claro. Eles não têm vinil, eles têm CD, né? Que é uma coisa só. Eu não tenho lá do lado, entendeu? Não, e outra coisa que eu gosto que o Podolski diz assim, ó, a realidade não é científica. Acostume-se ao mistério, acostume-se ao absurdo, acostume-se ao ilógico. Não tente explicar tudo, porque você não vai conseguir. Tente amar tudo, que isso você talvez consiga. Eu acho uma bela lição. A vida é cheia de mistério. E eu acho assim, interessante as ligações que ele fez artisticamente, e tudo se apontou assim, né? Ele começou no percurso da história dele, se associar com artistas, na verdade sem fazer muito esforço, né? Mas ok, artistas que também tinham essa ideia de que as coisas... Tudo bem, mas será que esse esforço de pensamento e de correlação não é um mega esforço? Porque tem uma coisa que eu acabei até esquecendo de falar, tipo, a gente não só se conecta com os contemporâneos artistas, a gente se conecta com os artistas que foram. Né? Daí nós falamos do Crowley, nós falamos de Eliphas Levi, mas onde é que a gente volta na sua essência? Pois é, mas aí era justamente aí que eu queria chegar. Por exemplo, assim, ele se conectou com o Salvador Dalí. Beleza. Papa do Surrealismo. Mas se a gente for observar Anônimos Bosch, tem tudo a ver com Salvador Dalí. Tudo a ver. Então são realidades irreais, mas que são muito reais. Então ele acredita nisso, e as pessoas que foram se acercando com ele, pelo trato da arte, também trabalham com isso, e as coisas vão indo. Ele foi indo, trabalhando, nunca deixou de fazer o trabalho dele, mas sempre com essa magia. E encontrando artistas em volta dele, porque ele nunca foi um cara que, nunca é, e não é até hoje, um cara que assim, não, eu faço a minha arte e a minha arte é minha ok, eu vou contar a minha história, a minha vida, a maneira que eu penso para os outros, não. Ele vai agregando e vai juntando, e é uma coisa muito coletiva. E na realidade, assim, as coisas vão indo. Esse documentário mostra isso. Em momento nenhum ele se apropria da ideia. A ideia está aí, né? E ao mesmo tempo ele vai encontrando pessoas que trabalham e acreditam nisso. E olha que convencer alguns artistas a trabalhar, não é muito fácil, né? Hoje em dia tu pega um popstar aí, um cara, quanto é que vai rolar? Tenta fazer o Roberto Carlos participar do teu filme. Não fala nem com ele, né? Nem ele vai falar com ele. Eu acho, sei lá, Tu não fala nem com o Lulu Santos, quanto mais com o Roberto Carlos. Imagina eu vou chamar a Ivete Sangalo para fazer uma participação, não sei o quê, ou ser eu, qualquer outro aí, pode ser eu. Não quero nem enumerar aqui, mas a dificuldade que, por exemplo, hoje em dia se tem por quê? Porque falta isso. Essa questão da magia. As pessoas estão obcecadas pelo poder, pelo dinheiro, pela grana, pelo o que isso vai me dar de disposição, o quanto eu vou ficar famoso. Muitas vezes pela ilusão do real. Né? Completamente. E é interessante, e parece assim que todo mundo que estava ali parece que são os grandes engenhos, né? E de certa maneira são, né? Porque ser engenho também é uma coisa assim, ó, tu despide tudo, entende? Não vai rolar dinheiro? Tá, mas não tem problema, tá? Mas a ideia é legal? Então vamos lá. Falando em dinheiro, ele lê o tarô de graça para as pessoas, mas depois que ele lê, ele faz assim com as mãos e a pessoa tem que escrever com o dedo. Graças ou merci. É necessário um pagamento. Não precisa ser em dinheiro.
mas a pessoa tem que riscar com o dedo invisivelmente nas mãos dele assim. Muito obrigado. Esse é o pagamento dele. Ontem aqui a gente estava A gente estava vendo o documentário do Enem lá. sobre a questão da jornada econômica e um documentário estava mostrando assim, a questão do consumismo hoje em E dia, essa história como é grande assim, o poder do consumismo Legal. e esse consumismo como está assim, embotando a cabeça das pessoas e o viver das pessoas e como as pessoas estão ficando completamente assim, ó, aprisionadas com isso e não conseguem ver que tem outro mundo, sabe? E estão vivendo assim numa jaula. As pessoas acham que entrar dentro de um shopping, entrar dentro de qualquer coisa, é uma grande liberdade de consumir, mas na realidade é uma prisão. O que é triste é que alguns que ele assinou no lugar do Paulo Coelho vão dizer: putz, ganhei uma assinatura do Rodorovsky em vez do Paulo Coelho. Quando na verdade é exatamente o contrário, eles tinham que ficar felizes que em vez da assinatura daquela fraude, conseguiram a assinatura de um verdadeiro mago, que é o Rodorovsky. Eu não sei, eu acho que era isso que eu tinha para Eu dizer. estava comentando com esse querido aqui, quando terminou o filme, eu não consegui escrever. Eu disse assim, cara, nesse momento que a gente está vivendo, assim, um momento difícil, né, de realidade brasileira, politicamente, em qualquer sentido, se o cara, se um alento, a gente levantar e acreditar que a gente pode fazer isso. Claro, por mais estranho que seja. E por mais difícil O que trabalho seja. dele é muito estranho. E muito genial. Ele te levanta. Sim. Eu pensei também muita coisa que Então, meu povo, cheio da grana fazendo comida, então, comendo. Como é que é, Carol? Mas aí tá, no meu caso, precisa se justificar. No documentário, cheio da grana, terminou mostrando ele fazendo comida ali, uma lata, Milionário. para ter um momento que trouxesse alguma coisa para ele. Buscando alguma coisa. Se divertiu, Sentido, né? Buscando um sentido, né? Imagina, no caso, bilhões. tem que te atropelar, te atropelar. Essa delícia. Vocês falaram do Alan Moore, ele tem um vídeo curto eu assisti no YouTube, o que é magia. Provavelmente vocês devem ter assistido. Cara, na real tem vários filmes que são mais acessíveis e curtinhos. Tipo, tem um que é muito bom, que é A Constelação de Jodorowsky, que é um documentário na casa dele, que ele joga tarô com o cara que está entrevistando ele. E aí é uma entrevista sobre cinema, sobre arte, sobre misticismo e tal, que é muito legal. Tem o Cabeças Cortadas, que é ele com o Glauber Rocha conversando. Isso foi lançado no VHS, acho que no Brasil nunca saiu. Talvez consiga achar um torrent da vida. Uma junção de coisas. Mas aí Mas é muito difícil, são coisas difíceis assim, de conseguir. Mas acho que entrevista e filme tem, né? sim, Tem, no YouTube tem. mas eu esqueci de falar um detalhe que eu acho que talvez veio para um lugar, que é a geografia da alma. O que significa isso? As cidades ou a localização de um lugar sempre escolhe alguém para ter uma expressividade naquele lugar. Eu estive no deserto do Atacama, por exemplo. Quando eu estive no deserto do Atacama, eu lembrei direto do grafismo do Moebius, mas é um grafismo do Moebius contado pelo Jodorowsky. O deserto do Atacama é tu entrar dentro do Incal, é tu entrar dentro do Duna, é tu entrar dentro dos Olhos de Gato, é tu entrar todo em uma cultura que tu realmente precisa. Tipo assim, quem entender melhor esse cara, né, eu topo, vai pro deserto do Atacama. É incrível. Tem a nascente que isso, né, o filme Eu Topo, ou a Montanha Sagrada, é só um prólogo. Isso é verdade. Isso é muito verdade.
ter o lance, tipo, tanto ele segue tentando fazer até agora os Filhos de Autopo, né? Que é a sequência do filme original, dos anos 70, de 1970, que é pegar e fazer a sequência mística daquilo que acontece no final do primeiro filme. E esse filme é muito importante porque ele tem essa magia arcana, esse primeiro contato dele de cinema de grande público, da psicomágia, essa vertente com o surrealismo que ele tenta quebrar. Até, tipo, o surrealismo ele tem um problema, que pra mim é um incômodo muito grande, que é tipo, a negação popular. Ele é um pouco elitista, o surrealismo. E o Jodorowsky, quando ele traz o movimento do pânico lá, ele é um cara muito... O Jodorowsky traz a popularidade de volta ao surrealismo. Então, a gente não tem que renegar as vilas, não tem que renegar tipo, o universo do terceiro mundo. Tipo, o Jodorowsky ele se criou em Tocopilla, que é uma cidade do Chile muito próxima a Santiago, mas muito pobre, mas com uma frequência poética muito forte. Ele sempre teve essa visão surrealista do que a arte ligada a um lado mais popular. O surrealismo do Buñuel do Dali não era isso. Era um outro lance surrealista, um surrealismo mais erudito, um surrealismo acadêmico. Assim. Isso para ele era muito incômodo. Quando ele o Roland Torpor, o Arrabal. O Arrabal é um cineasta fantástico também. Quando puderem assistir uma coisa do Fernando Arrabal, tipo, tem um filme que se chama Irei como um Cavalo Louco, que é tipo, nessa mesma pegada, assim, tipo, cinema surrealista. É fantástico. E tem um outro cara que é o Juan Lopes Montezuma, que é do mesmo teatro do Pânico. Ele lançou um filme chamado Alucarda, no México, nos anos 70, que tipo, é um exorcista filmado no México, nos anos 70, tipo, em terceiro mundo, pobre. E é muito mais interessante que a gente viu lá do Will French com o cinema americano da mesma época. O Jodorowsky se atraiu por esse público, ele fez o Teatro do Pânico no México, gravando o Fandris com o roteiro do Fernando Arrabal. O Arrabal ele é um cara que tem uma visão de surrealismo muito diferente que a gente teve quando a gente recebeu o Dali, do Magritte, tipo, dessa vertente mais tradicional, assim. E é muito mais popular. É muito mais ligado ao lance da rua, criando um estético arcano do que um museu, do que uma visão mais eurocêntrica dessa mesma estética. Assim. Então é importante, eu acho que é importante tipo, essa visão do teatro pânico, tipo, eles basearam em 3 tópicos, que era o horror, o humor e a sincronicidade, diferente do que era o surrealismo. Né? O surrealismo era muito mais focado na arte pelo seu conceito de estética e técnica, o que ligava muito mais ao nosso português, que não era muito ligado à nossa América do Sul, assim, não era nosso. Não é nada ligado a gente. Então a gente criou esse movimento do pânico, aí, do cinema do México para baixo, traz o Arrabal, traz o Jodorowsky, traz o Roland Torpor. Cara, o Roland Torpor é um cara que influenciou o teatro latino-americano até o Teatro Oficina de São Paulo, com uma forma, tipo, ele influenciava muito pelo Artaud. O Artaud, que pra gente no Sul é muito importante. O próprio Corpo Santo pra gente, como representação do teatro, é muito forte. É um teatro ele é ofensivo na medida que tem que ser ofensivo a certas classes, não a todas, né? E a gente criou esse nosso novo centro surrealista. Eu acho que é muito importante ter um surrealismo que seja identificado com a gente. E tu mencionou o Corpo Santo aí, cara. Aqui no Clube de Cultura foi as primeiras apresentações que teve do teatro do Corpo Santo. Sim. O Corpo Santo, enquanto teatro, ele é muito interessante porque ele tem essa pegada de teatro que ela é meio difícil de atuar, né? Porque o Corpo Santo, se pegar os textos dele, tem personagens que explodem em cena. Tu lê o texto e está fulano, explode em cena. Tipo, mas como é que eu vou fazer isso? Explodir em cena? Não tem que fazer isso. Ninguém faz isso. Ele diz, mas tipo, a gente tem que fazer de um jeito. A gente vai, a gente inventa, tipo, alguém some no teatro. Assim. A gente bota uma cortina preta, que seja. Mas alguém vai explodindo no cenário. Aí no qual tem fogo. Não, é questão de... Deve ter sido por O ali. Corpo Santo pensava no teatro como a gente começou a pensar no nosso surrealismo, né? E, tipo, por mais que eu goste do nosso surrealismo clássico, do Buñuel, eu gosto muito do Cão Andaluz, eu acho muito legal a Idade de Ouro, mas não dialoga com a gente, né? Não é o nosso surrealismo, assim. É um surrealismo europeu, tipo, muito polido e limpo e branco, assim, muito bonito e tal. E o nosso surrealismo é o que a gente vai ver aqui nas próximas sessões, é uma Montanha Sagrada,
É o Santa Sangue, é um surrealismo sujo, de terceiro mundo, de rua empoeirada, de sangue jogando pra caralho, assim. É umas coisas que eles não concebiam na ideia deles de surrealismo. O surrealismo deles era muito mais burguês. E não é o que a gente espera. Assim. Parece que Mas isso aí dialoga também com a literatura fantástica dos americanos. Gabriel Garcia Sim, Marques é também um não tem fantástico, nada a ver né? com Não tem, e real. ainda bem que não tem, né? Ainda bem que não tem. Tipo, quando a gente cria esse cineasmo fantástico do Garcia Marques, ele é bem diferente do que a gente teve lá anteriormente com o Ray Bradbury. Cara, é outra coisa. E ainda bem que é outra coisa. Mas é interessante isso aí que você está levantando, porque parece que essa crítica que a gente fala do surrealismo, mas ela não parte só dessa nossa visão. Tem um compositor maravilhoso que pouquíssima gente conhece, contemporâneo, a italiano, chamado Giacinto Di Celso, que é um cara que também critica essa história do surrealismo como era feito na Europa. Sim, sim. E a música dele é uma coisa assim, atordoante. Claro. E ele faz essa crítica do surrealismo à maneira que Buñuel fazia, que é o surrealismo europeu, elitizado, dentro dos moldes acadêmicos. E eu tenho a impressão que ele é um surrealismo que também chama a consciência. Ele está provocando, assim, ele é um surrealismo provocador, em certo sentido. Porque, por exemplo, assim, esse surrealismo de Buñuel, se a gente analisar o Campo da Luz, por exemplo, mas é uma coisa que é difícil, né? não é difícil. Nada. É hermético, né? Se o Jodorowsky, nessa fase do Fã do Iris, do Montanha Sagrada, do El Topo, já era hermético pra gente, eu fui entender a Montanha Sagrada, tipo, eu fui entender a Montanha Sagrada quando eu vi a versão dele comentando o filme. Assim. Não, essa cena significa isso, são cortes rápidos e secos que, tipo, para alguém que não está acostumado, vai ver e vai ser só uma montante de imagens desconexas e imperfeitas. Parece uma viagem de aço. E aí parece uma viagem de aço, mas eles, não, mas isso aqui, tipo, quem já viu uma Montanha aqui? Ninguém viu uma Montanha. Tem uma cena que, tipo, em algum momento, um personagem caiu na cruz, com Jesus Cristo pregado, e acompanham 12 prostitutas atrás deles. E aí, nessa época, quando eu descobri o Jodorowsky, eu vi, que cena do caralho, assim, mas ele disse, não, tipo, isso aqui é uma representação, tipo, de 12 apóstolos, atrás de um Jesus, levando uma cruz e tal, tipo, nunca pensaria que era isso, até ele explicar que, tipo, não, visualmente é uma coisa, mas na minha cabeça eu fiquei pensando em outra parada que não tem nada a ver com o que eu gravei, assim. É muito mais hermético do que eu pensei naquele momento. E aí a gente, como espectador, às vezes a gente não capta o que ele queria dizer, assim, tipo, a gente não entende o que ele quer dizer. E ele explicando é muito melhor. E é uma coisa que assim, daria. Assim. Aí eu vou levantar uma provocação. O quanto Jodorowsky possa ter uma ligação com o cinema novo brasileiro. Tem muito a ver. Eu acho que não, é que tá, nesse próprio catálogo que tem. Rocha, e o Glauber Rocha conversando com ele, tem uma entrevista dos e outros cineastas. Isso, exatamente. Eu acho que é bem propício essa tua questão. Eu acho que ele tem uma questão de entender que a única forma que ele teria de expressar a viagem dele é através do Glauber. Que era o cabeça fantasma. E além do Glauber, também a boca do lixo. O Jodorowsky não seria ninguém, na minha opinião, sem Mujica. Então, Zé de Caixão. Esganzerda. Certo. Aí, Mujica tem. Mujica, cara, eu fico pensando assim, o Mujica ele é um pré-Jodorowsky, assim, né? Esse primeiro, a Meia-Noite Levaria Sua Alma. Vai se fuder. não saber fazer cinema e fazer o que não dá pra fazer. Quando ele grava lá. Chama tu te libertar. Eu quero fazer um filme, eu faço. É quem tá, tipo. Se vai funcionar ou não. Isso aí é uma segunda questão. A diferença que a gente tinha no Brasil naquela época, apesar de
ditadura, o que se podia E fazer. atualmente está tudo em bando de bunda mole. Cara, no México vamos fazer cinema sem autorização do sindicato do cinema. E ele gravou falando disso sem autorização de sindicatos. Eu só queria fazer uma observação que o Zé do Caixão me chama muito a atenção, uma coisa que eu acho importante na época. Assim. Ele criou um anti-herói. O Zé do Caixão não acredita nem em Deus nem no diabo, ele não serve a ninguém, ele serve a ele mesmo. Isso foi revolucionário. Não, ele é vilão, né? Ele é um vilão no filme. Sim, é mas mal. ao mesmo tempo ele não serve ao diabo, Sim, ó. nem nada, ele serve a si mesmo. É. Vamos voltar a ser o universo mais trem, DC, Vértigo. Com sentido mesmo. É um arroto do Zé do Caixão. Sim. Não, e aí que tá o grande potencial do Zé do Caixão, de chegar até gravar, sem saber fazer, e fazer de um jeito muito maneiro, que era muito impossível fazer. Tem uma cena à meia-noite que ele estava passando uma procissão na janela e ele tinha 5 atores para fazer essa gravação. Ele pensou, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer que os 5 atores passem, eles trocam de roupa ao longe, e trocam de roupa e voltam para cena. Vou fazer isso 5 vezes. Eu não tenho o que fazer, eu não tenho mais pessoas para fazer. Ele pegou uma câmera, botou ele gravando no plano sequência, põe um pedaço de carne e disse, cara, vocês passam, que vocês trocam de roupa aqui na esquina, e vocês voltem e passam de novo mesmo assim. E é uma cena que é um plano sequência que funciona, Primeiro que é plano- pobre pra caralho, porque o primeiro plano é Não, o primeiro plano que é uma quebra, o cara comendo uma ele tá com uma carne no dia de... E tu fica olhando aquilo e tu não Aí tu olha, não pensa nas pintas que passam. E as pintas que passam são as mesmas que passam no menos 5 vezes na gravação. Elas só mudavam de roupa, tipo, mudar de roupa não é mudar de roupa no camarim, é mudar de roupa, se enfiar na próxima roupa. Era se enfiar na próxima roupa, tipo, um peça de roupa e entrar e voltar e fazer a cena de novo. E voltar e outra roupa. Tipo, e um plano de sequência, tipo, durante 10 minutos ele ficou comendo um pedaço de carne e as pintas passando. Assim. Que eram as mesmas pessoas, a gente não percebeu, até a gente só foi perceber quando ele contou essa história no livro maldito que ele cedeu os direitos lá. Ele disse, não, tipo, desse jeito foi feito na época e o jeito que funcionou, né? É o jeito que dá pra fazer. E não é só isso, tipo, a cena desse cemitério ele era demais, né, cara? O cara, tipo, fazia a mesma cena com 5, 6 atores, não tinha 20 atores pra fazer a mesma cena, e gravava de novo. Fazia uma montagem que era mambembe, bagaceira, né, que não pode dizer, mas funcionava. O importante do cinema é isso, né? E assim, aí tu colocou uma questão assim, fazer isso, repetir o tempo da... Não foi sequência. O tempo do filme. Errava, tu tá fudido. É, exatamente, tem que Tá fazer. botando Era dinheiro fora. roupa. Cara, era roupa, perdeu. Era caro fazer isso. Era caro. É a mesma coisa que tipo, o Hitchcock fazia no Festim Diabólico, né? O lance de gravar. O lance de gravar e alguém botar nas costas de uma pessoa de terno, isso foi feito 5 vezes durante o filme do Festim Diabólico. E é muito difícil, né? A hora de cortar no lugar certo. Assim. Bota nas costas de alguém, corta e vai pra outra cena. O rolo acabava, né? O rolo acabava, tinha que trocar. Eles tinham tempo certo pra trocar. Não é senão- um filme. Na verdade, não é um filme plano contínuo. Não é, mas ele finge bem que é, né? É bem bonitinho. E a luz que vai escurecendo. Ele vai indo, vai ficando indo. cremoso. Não, tem uma cena, tipo, isso é o fantástico do Hitchcock, a cena da porta, que ela vai batendo, e tu olha, o cenário no fundo ele corta enquanto a porta bate. A porta bate, ela vai pra cá, tipo, tem um cenário no fundo, ela volta e corta. E aí, tipo, ele continua de onde a porta bateu, assim. Isso é fantástico no Hitchcock. A gente geralmente não dá bola pra essas coisas, assim, Não, é. achando que ele ficou velho, não sei, tipo, mas isso aí ninguém faria. É. Ninguém faria esse tipo de ideia, assim, de cortar enquanto a porta bateu. Tipo, de dar o pause, tipo, e cortar e trocar o filme, assim. Isso são pequenas coisas que Não, não só são falando mesmo. Eu sei, é uma maravilha, meus irmãos. A imagética é maravilhosa. Mas a gente não vai falar, né, meus irmãos? Agora, há pouquinho tempo nós estávamos falando de Zé do Caixão, e aí daqui um pouquinho rolou. Não, é que eu falei do Hitchcock, Não, uma não, coisa. que vou gente chutar a cara do corre, mundo, mas pode né? ver como essas coisas. É, não, elas estão meio ligadas. É que o lance, tipo, É muito louco isso, porque assim as coisas ficam se ramificando e vão para lá, e elas são todas hiperligadas. Bom, eu estou satisfeito. Eu Falei acho que é tudo que isso, eu né? queria falar. Acho que eu dividi com vocês que nos honraram com a sua paciência, com a sua atenção. Então Me calma, sinto calma. familiarizado com vocês. Eu quero intervir aqui. Eu quero agradecer, né?
Antônio Fagundes Filho, Maurício de Castro e Carlos Ferreira. Obrigadão pela presença. Esses pontos, de movimentar, né, a imagem, né, e o mago. E fazer a magia, né? Claro. Obrigadão, o Clube de Cultura só agradece. E convida vocês a retornar, né? Dia 13 estamos aí. Convido vocês a serem sócios também. Também. Tá registrado lá, ó. Eu acho que É o Zamboto, ó. eu vi o pouco também. Não, claro, apareçam aí, já vai. Estão em casa. Vocês se sentiram em casa? Sim. É o bom. Eu vivi uma outra época aqui, cara. A outra coisa que eu acho que é interessante assim, foi colocar na questão de quadrinhos, de cinema. Eu acho que a gente tem que movimentar essa questão de quadrinhos. Né? Quadrinhos não se fala também, né? Dentro do movimento mudar. Não, eu digo aqui no Região, porque a gente está nesse negócio de agregar diversas áreas e quadrinhos aí também. Eu acho que acaba o ônibus. Mas valeu. Muito obrigado pela presença de todos. Boa noite. Vamos deixar assim, né? Como é que vamos deixar assim?